Olá pessoal, aqui é o Lelo do canal Irmãos Investidores, canal que foi criado com um único objetivo: descomplicar para você o mundo financeiro e acelerar a sua tão sonhada liberdade financeira. Vamos lá pessoal, mais um vídeo para ajudar você e o seu bolso. Primeiro, alguém já leu esse livro aqui? O Investidor Inteligente. Ele foi escrito pelo famoso Benjamin Graham, que foi escritor, economista, professor universitário e, acima de tudo, investidor. Então, para quem já leu, ou mesmo para quem nunca ouviu falar, por favor, depois que vocês curtirem o canal e se inscreverem, respondam aqui nos comentários. O conteúdo desse livro foi útil? Você tem notado que as decisões suas de investimentos têm sido mais assertivas, ou seja, te geraram mais lucro? Ou você acha toda essa teoria que ele tentou nos explicar de fato obsoleta ou inútil? Então, para facilitar a sua vida, investidor, hoje eu trago um resumo dessa grandiosíssima obra de Graham, para que você mesmo perceba por que essa obra é considerada por muitos e há muito tempo como a Bíblia dos investidores. Mas antes, quem foi Benjamin Graham? Graham nasceu em Londres em 1894 e quando ele tinha 1 ano de idade, ele se muda para solo americano. Então ele cresceu por lá, mais precisamente na cidade de Nova York. Graham consegue uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Columbia, onde se formou em 1914. Depois disso ele pensa, preciso tentar uma carreira em Wall Street. Então ele se lança profissionalmente para o mercado financeiro. Por lá ele atua em algumas instituições financeiras, onde mostra o seu talento com números e análise. Em 1926, Graham funda a sua própria companhia chamada Graham-Newman Corporation, juntamente com o seu sócio, Jerome Newman, que era um parceiro de negócios dele na época e amigo de universidade. E foi a partir dessa grande fusão de massas cinzentas que Graham marca a sua geração e faz história de fato. Tanto que, dada a sua contribuição expressiva para o mundo financeiro, ele ganha a fama de o pai da análise fundamentalista. Beleza, Lelo, mas que raios é a análise fundamentalista? Bem resumido, é uma metodologia de análise que busca precificar a empresa ou determinado ativo financeiro com base em seus fundamentos. É um tanto óbvio, está no próprio nome, está na definição, né? Então vou colocar aqui em outras palavras. Fundamentos são o quê? Entendam aqui, pessoal, como suas demonstrações financeiras é um dos pilares fundamentais desse tipo de análise. Cenários macroeconômicos. Então, a análise fundamentalista pondera todos esses 3 pilares para que você chegue no valor correto, no real value ou no valor intrínseco da companhia. Esse tipo de análise não se concentra somente em números ou gráficos, ou mesmo tendências de preços. Ela busca examinar a saúde financeira, suas perspectivas de crescimento, ou seja, a empresa é perene ou não, o business a qual ela executa é perene ou não perene. É um conceito bastante difundido localmente, digo aqui no Brasil, pelo Luiz Barsi, um dos investidores mais famosos que se utiliza majoritariamente da análise fundamentalista nas suas alocações, na construção do seu portfólio de investimentos. Outro grande pilar da análise fundamentalista é a interpretação e a correta compreensão das demonstrações financeiras. São elas o balanço patrimonial, as demonstrações de resultados, fluxo de caixa. Obviamente, um fundamentalista não olha somente para essas informações. Ele também pondera o cenário macroeconômico na qual a empresa está inserida, o cenário do setor, quais são as condições macroeconômicas do setor em que ela está inserida. Uma empresa farmacêutica é mais sensível a determinado tipo de ocorrência do que em relação, por exemplo, a uma empresa de combustível. Ok, mas qual é o objetivo, Lelo, desse tipo de análise? E o que o Graham tem a ver com essa história? Bom, uma vez que você tem todos os dados cruciais
para a sua análise. Você tem em mãos também todos os números, todas as demonstrações financeiras que te fizeram concluir que aquela empresa tem uma saúde financeira boa, ela está num business perene. E você entende qual o setor que ela está inserida, o que pode mais afetar a sua companhia ou o seu investimento em termos de fatores macroeconômicos. Você vai conseguir chegar no chamado e no famoso valor intrínseco da companhia, ou seja, o valor que de fato aquela companhia ou aquele ativo financeiro vale. Poxa, mas agora complicou, Léo. Como assim eu vou chegar no valor que a empresa vale? Como assim o valor que eu vejo na bolsa de valores não é o valor real da companhia? Não é que você consegue cravar o valor exato da companhia no futuro, de forma mais clara para vocês. O valor intrínseco é o valor que um investidor racional e bem informado que fez o seu dever de casa está disposto a pagar por aquela empresa. Mas, Leandro, por que você trouxe toda essa história, toda essa contextualização prévia? Pessoal, é porque Graham e David Dodd, em 1934, eles publicaram um outro livro famosíssimo chamado Security Analysis, em que ele lança o conceito do Value Investing, ou investimento em valor. E esse conceito justamente é a base hoje do que a gente chama de análise fundamentalista. Então bora para mais um ensinamento de Graham. Como já sabemos agora o que é valor intrínseco, aí fica mais fácil, né, investidor? Justamente ele está dizendo, e ele discorre isso com muito mais detalhes no livro, que você precisa buscar ativos que valham valor intrínseco maior do que o preço do ativo daquela empresa que você está estudando. E é justamente esse spread que será o seu lucro no longo prazo. Então vamos supor que o valor intrínseco que você calculou está em R$30 por ação da companhia Petrobras. E você vê o preço desse mesmo ativo na bolsa de valores e consta R$20. Ou seja, você identificou um spread. Spread é justamente esse intervalo de preços que você identificou graças à sua boa análise, em que você ponderou todos os pilares, todos os cenários, e você concluiu que o preço que o mercado está disposto a pagar hoje pela Petrobras está abaixo do que realmente ela vale. Esse spread é justamente o seu lucro no futuro. Ok, Léo, já entendi o que Graham quis dizer no livro. Inclusive, eu vi vários vídeos, não só o seu, falando da importância da filosofia de investimentos que Graham trouxe para o mercado. Mas, cara, eu só acredito vendo. Quais foram, de fato, os resultados de Graham? Para te responder essa questão, eu te apresento Graham-Newman Corporation, que foi uma empresa de investimentos fundada justamente por Graham e seu sócio Newman, que obteve retornos significativos ao longo dos seus 23 anos de existência. A empresa de Graham obteve 20% de lucro por ano, em média, ao longo de 23 anos. No entanto, pessoal, vale uma ressalva aqui, tá bom? A Graham-Newman Corporation não era um fundo de investimento tradicional, mas sim uma empresa de investimentos que operava com uma estrutura um pouco mais flexível e não estava sujeita às regulamentações de divulgação de relatórios, por exemplo, como os fundos de investimentos tradicionais. Além disso, o desempenho da Graham Corporation não é necessariamente indicativo, ou seja, ele não garante que investidores individuais podem obter o mesmo retorno médio anual ao seguirem a estratégia de investimentos da Graham Corporation. São contextos diferentes, são momentos históricos diferentes. A gente sempre tem que saber separar bem isso. Outro grande ensinamento que Graham nos traz nesse livro é a diferença entre especulador e investidor. E saber a diferença desses dois agentes no mercado é extremamente importante. Isso ele traz bem no começo do livro. Especular, cuja raiz deriva do latim speculare, que significa observar. Quando o empresário tem de decidir se quer fechar um negócio, primeiro
ele procura se informar e especula sobre o que pode acontecer. Ou seja, com base em informações ao entorno do que ele foi buscar, ele projeta determinado cenário ou situação. Podemos concluir, pessoal, resumidamente, especular é arriscar, investir é estudar. Existe um abismo de conhecimento entre as duas pontas. O investidor, ele toma risco, sim, mas é um risco conhecido. O especulador toma riscos e muitos deles não conhecidos, simplesmente pela ilusão de que ele vai ganhar muito dinheiro. Grant também é conhecido por ser o principal mentor de Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. Buffett considera seu principal mentor Benjamin Graham. Buffett se inspirou fortemente e traremos para vocês vários livros em que ele cita Graham no conceito e nos ensinamentos que Graham nos trouxe nesse livro O Investidor Inteligente, principalmente o conceito do Value Investing, que é a base da análise fundamentalista conhecida mundialmente hoje. Lembrando que esse livro foi publicado em 1949 e logo se tornou um clássico dos investimentos e continua, acreditem, sendo uma das principais referências para todo e qualquer investidor. E se eu pudesse resumir em poucas palavras, investidores, o que Graham me ensinou nesse livro, eu colocaria o seguinte: a principal filosofia de Graham enfatiza a importância de comprar ações de empresas subvalorizadas pelo mercado, com base em uma análise rigorosa e fundamentalista de longo prazo. Assim, você certamente terá mais chance de ter bons lucros. Não se esqueçam de dar o joinha e se inscreverem no nosso canal. Eu não poderia deixar de convidá-los a lerem essa magnífica obra de Graham, que fez e continua fazendo a diferença na minha vida e certamente somará muito na de vocês. Estatisticamente é provado que leitores de alto impacto crescem mais rápido. Mas e aí? O que acharam desse conteúdo? Qual outro livro vocês gostariam que trouxéssemos aqui o resumo e traduzíssemos para vocês o que tem de finanças? Fiquem à vontade em comentar aqui embaixo. Boa leitura, pessoal. Tchau!